Ao longo dos 44 anos que andamos junto com o pastor Antônio Inácio de Freitas, temos aprendido muito sobre a honestidade, sobre a fidelidade e, acima de tudo, sobre o amor pelo Evangelho. Porque na Bíblia Sagrada está registrado em Gênesis capítulo 2, versículo 16, que Deus deu ordem ao homem, e o homem desobedeceu a ordem de Deus. E por esta desobediência entrou o pecado no mundo. E nós, observando isto, nós temos procurado obedecer, porque até então a administração das igrejas tem uma ordem, e obedecerem às ordens dos administradores eclesiásticos, isso é muito importante. Por isso nós temos espelhado muito ao longo desses anos na pessoa do pastor Antônio Inácio de Freitas. Pastor Antônio Inácio é um exemplo em seu apostolado. Ele tem deixado um legado para todos os pastores mais novos que têm surgido em seu ministério, pois cada um hoje são pastores presidentes, tem dado muito exemplo em seu ministério e tem sido uma bênção para todas as igrejas, para todo o Brasil. Nós queremos dizer que nesse 88 anos do pastor Antônio Inácio de Freitas tem sido só de vitória e de bênção familiar e em tudo. Assim o pastor costuma dizer: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Falar do pastor Antônio Inácio é falar de história. E a história de um homem, o qual Deus usou para me abençoar desde 1980, quando eu cheguei aqui. O pastor Inácio não foi só um pastor para mim, não. Ele foi mais do que pastor. Ele foi um amigo que sempre estendeu a sua mão ao meu favor, sempre esteve do meu lado, sempre me apoiou. Desde a minha época de membro, chegando ao ministério pastoral, sempre tive a referência e um homem de referência na minha vida. E esse homem de referência é exatamente o pastor Antônio Inácio de Freitas, a quem eu devo muito da minha vida e ao meu ministério. O meu conhecimento com o pastor Antônio Inácio de Freitas já dura mais de 45 anos. Em 1963, numa reunião de culto no Núcleo Bandeirante, onde ele era o presidente e pregava aquela noite com muita eloquência, ali eu aceitei Jesus como Salvador. Logo depois, ele foi presidir a Catedral da Assembleia de Deus, onde eu também fui congregar, e lá, depois de 24 anos, o pastor Antônio Inácio veio a me designar para a primeira região. Devo muito a ele e devo a Deus pelo grande trabalho que ele fez, não só no Núcleo Bandeirante, mas do Campo do Guará, e hoje um trabalho que se expande pelo Brasil todo, com um número grande de membros, e tudo isso porque é um homem fiel, um homem sério, um homem que encarou a obra de Deus com muito amor, com muito carinho, com muita diligência. Que Deus o abençoe. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. E para mim é motivo de muita alegria estar nessa oportunidade, mas que para falar a respeito do pastor Inácio é difícil. É difícil. Pastor Inácio é meu amigo há muitos anos, desde 66. É meu amigo e estamos aqui. Também eu tenho prazer também em dizer que ele é meu pastor há muitos anos. Ele apresentou meus 7 filhos e por isso tudo eu estou muito alegre mesmo. Por outro lado, eu sofri esse problema aqui, dessa enfermidade, mas nem por isso ele me abandonou. Ele ia na minha casa chorar comigo e orar por mim por longas vezes. E quero também dizer ao pastor Antônio Inácio que muito obrigado por muitas e muitas bênçãos que eu recebi através da sua pessoa. E também desejo a ele muitos anos de vida, e saúde e felicidade. A paz do Senhor, meu nome é Paulo Ribeiro.
Sou pastor da Assembleia de Deus, conheço o pastor Inácio há muito tempo, porque nós o hospedávamos na João Vicente VII, em Madureira, quando eu era ainda criança, tinha cerca de 13 anos de idade ou menos. E vim para Brasília em 70 e passamos a conhecer o pastor Inácio mais de perto. Então temos acompanhado a vida deste homem com dignidade, com hombridade, um homem sério, mas um homem amável, um coração aberto para a obra de Deus, e construiu esse grande templo e grande obra para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Parabéns, pastor Inácio. Que Deus o abençoe e dê vida cada vez mais longa ao seu ministério. Quando eu conheci o pastor Antônio Inácio, eu conheci de ouvir falar dele por outras pessoas. E agradeço a Deus por ter o conhecido e principalmente por estar congregando com ele. Agradeço ao Senhor Deus também pela vida dele, pelo trabalho que ele exerceu na obra de Deus. Este, para mim, é um grande apóstolo e o amo muito. Por isso estou aqui agradecendo ao Senhor pela sua vida, pastor Antônio Inácio. Parabéns, que Deus o abençoe. O senhor é um grande apóstolo. É complicado falar do reverendo Antônio Inácio de Freitas, porque é uma pessoa com uma história e um exemplo inegável a todos nós. Mas eu me sinto muito alegre por este privilégio, porque tive a oportunidade de morar ao seu lado e ver o seu exemplo de pai, de amigo, de vizinho com toda a sociedade. E é muito bom chegar em outros lugares e ouvir as pessoas contar a bonita história do pastor Antônio Inácio. Portanto, nesta noite, meu pastor, eu quero lhe parabenizá-lo por esta vitória, pelos anos de vida que Deus tem lhe dado. Que o Senhor possa lhe conceder muitos e muitos anos. Tive o privilégio de ser indicado de diácono a pastor pelo Senhor. Portanto, que Deus lhe abençoe. São os votos meu e de toda a minha família. Amém. Pastor Antônio Inácio de Freitas, eu louvo a Deus pelo privilégio que Ele me deu, né, de poder conhecer o Senhor, fundador do Ministério do Guará, apóstolo do Centro-Oeste. O Salmo 23, versículo 6 diz: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias, né? 88 anos de vida Deus lhe tem dado, pelo profícuo ministério que o irmão tem realizado, Deus tem lhe dado essa longevidade. Pastor Inácio, parabéns por mais este dia, que é o dia da vida que o Senhor lhe proporciona, e esses são os meus votos da minha família. Muitos anos de vida, pastor Inácio, pelos seus 88 anos. Nós te amamos. A paz do Senhor a todos que nos assistem nesse dia. Nós estamos aqui comemorando o aniversário do pastor Antônio Inácio de Freitas, que para mim, como filho, é a maior referência como homem, como cidadão, como pai, como pastor. Papai, pastor Antônio Inácio de Freitas, ele, desde que eu me entendo por gente, tem sido um exemplo de pessoa. Como pai, papai nunca perdeu a paciência conosco, nunca nos agrediu, sempre que precisou nos corrigiu com amor, com temperança. Sempre foi modelo. Como pai e esposo, eu nunca vi o pastor Antônio Inácio discutir com minha mãe, nunca vi ele falar alto com minha mãe, nunca vi pastor Antônio Inácio nervoso, perdendo a direção de tudo aquilo que ele ia fazer. Sempre uma pessoa ponderada, calma, tranquila, sempre fala numa tonalidade respeitosa com todos e principalmente com nós da família. Com a mamãe, ele foi para mim o maior exemplo de marido, uma pessoa especial, muito amável, amorosa. Muitas vezes a pessoa vê o pastor Antônio Inácio de Freitas no púlpito, na televisão, o aspecto dele às vezes faz com que a pessoa tenha certo temor de aproximar do pastor Antônio Inácio de Freitas, mas é uma pessoa humilde, amorosa, compreensiva, está sempre de coração aberto para atender a todos. E como pastor, para mim tem sido o maior exemplo como pastor.
Desde que eu me entendo por gente, ele pastoreando, quando nasci, o pastor Antônio Inácio já estava pastoreando, já era pastor há mais de 10 anos, e a vida toda ele tem se pautado na conduta de um homem íntegro, um homem de Deus. A salvação não é por merecimento, nós sabemos disso, é pela misericórdia do Senhor. Mas se fosse por merecimento, eu diria sem dúvida que pastor Antônio Inácio seria salvo pela conduta que ele sempre teve como obreiro, como pastor, como pai, como esposo, ele mereceria. Mas nós sabemos que a nossa salvação é pela misericórdia do Senhor. Então, pastor Antônio Inácio, como filho, e como filho na fé, e filho também geneticamente falando, eu quero agradecer a Deus pela vida do Senhor, desejar ao Senhor as mais ricas bênçãos, que os sonhos que o Senhor sempre sonha, que o Senhor é um exemplo nisso também, com 87 anos de vida, mas é um sonhador. Então o Senhor é um exemplo para mim de tudo. Que Deus continue lhe abençoando, lhe usando, e dê muitos anos de vida com saúde, com paz, prosperidade, e nós precisamos do Senhor. Que Deus continue lhe abençoando em Cristo Jesus. Muito obrigado pelo pai que o Senhor é, pelo pastor que o Senhor é. Que Deus abençoe. Pastor Antônio Inácio de Freitas, conheço o senhor de 1953, admiro muito pela maneira do senhor ensinar, o senhor ensinar a igreja a maneira como devemos proceder. Tenho aprendido muito com o senhor, muita experiência, né? Muita sabedoria, muita graça, muita unção. Tudo isso eu agradeço a Deus pelo que Deus tem feito na sua vida. E peço sempre a Deus que Ele continue vos abençoando. Que o Senhor seja sempre abençoado por Deus. E que esse dom que Deus deu ao Senhor, que Deus possa continuar lhe abençoando até o final da sua vida. Desejo que Deus lhe dê muitos anos de vida e saúde, porque o Senhor tem sido um exemplo, nem só para mim, mas para toda a minha família. Obrigado. Conheço o pastor Antônio Inácio de Freitas desde 1983, desde a minha adolescência. Não posso desconsiderar também que foi ele quem celebrou meu casamento, ao lado da minha esposa, hoje, Edna Ferreira. Pastor Inácio é um ícone para todos nós. Fala-se muito em heróis e em mitos, mas para nós do Ministério do Guará, é uma grande satisfação ter o nosso herói em plenitude e em vida. Felicidades, pastor Antônio Inácio de Freitas. Pastor Antônio Inácio, em nome da 2ª Região, Ceilândia Norte, quero parabenizá-lo por mais um ano de vida que Deus lhe tem concedido, desejando muita saúde, paz e felicidade, e que Deus conceda o desejo do seu coração. Deus lhe abençoe. Pastor Antônio Inácio, é um prazer estar aqui para trazer a meu reconhecimento pela sua pessoa e agradecer a Deus pelo seu exemplo de vida e dizer que 88 anos que o senhor viveu, dos quais eu tenho aí aproximadamente uns 40 anos que eu conheço, foi uma bênção, e desejar que o senhor continue vivendo e marcando vidas, marcando líderes e marcando indelevelmente o coração das pessoas que estão em volta do senhor. Que Deus lhe abençoe, Ele guarde, lhe dê sempre saúde, paz e muita alegria na sua vida. A paz do Senhor, pastor Antônio Inácio. Pastor Custódio Honório da Silva, que vem trabalhando com o senhor já há uns 40 anos. É um prazer estar aqui nesse estúdio para prestar essa homenagem à sua pessoa, que nós temos que dizer que o senhor tem sido uma bênção, um exemplo para todos os pastores do Brasil e do mundo. Que Deus continue abençoando o senhor, dê muita saúde, que essa data se repita por muitos e muitos anos. Que Deus seja com o senhor em todo sentido da sua vida. E conte conosco, nós estamos juntos para estar fazendo a obra de Deus. Que Deus te abençoe. E eu agradeço por essa grande oportunidade. Em nome da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, do setor M Norte, 5ª Região, nós queremos deixar aqui uma palavra de agradecimento a Deus pela vida do pastor Antônio Inácio de Freitas, juntamente com sua família, que tem realizado uma grande obra e com dedicação. Hebreus 6, versículo 10 está escrito: porque Deus não é injusto para se esquecer do vosso trabalho e do trabalho da caridade para com o seu nome. E para o seu aniversário nós queremos deixar Isaías capítulo 58, versículo de número 11, que diz assim:
E o Senhor te guiará continuamente e fartará tua alma em lugares secos e fortificará teus ossos, e serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. Feliz aniversário para o pastor Antônio Inácio, que Deus continue abençoando. O pastor Antônio Inácio de Freitas é um pastor que está presente em minha vida e na vida da minha família até antes mesmo de eu nascer. Ele ganhou os meus pais, meus avós para Jesus, fez o casamento do meu pai e da minha mãe, me apresentou a Deus quando eu nasci em 1951, na rua 55 em Goiânia, e nós estamos juntos até hoje. Tenho o privilégio de tê-lo como um amigo pessoal, como referência de vida para a minha vida, e lamento que muitos homens tenham mudado, e o pastor Antônio Inácio até hoje não mudou, continuou com a mesma estrutura, sendo o mesmo homem de verdade, como diz a Bíblia, e estou muito grato de poder estar fazendo essa homenagem, falando isso, não considero digno de estar fazendo essa homenagem ao pastor Antônio Inácio de Freitas, que para mim é um dos vultos do Evangelho no Brasil. Desejo a ele muitas felicidades, muitos anos de vida, que Deus possa abençoá-lo, que possamos continuar gozando desta amizade e eu ter essa referência na minha vida ainda por muitos anos. Pastor Antônio Inácio, o senhor para o meu ministério é uma referência. E desde quando nós começamos a trabalhar aqui no Guará, em 1984, pudemos ver no senhor um exemplo de pastor, de companheiro e amigo. E nós, nesse dia, a terceira região, gostaria de parabenizar o senhor por esses anos de vitória, esses anos de vida e saúde e exemplo para todo o ministério. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor resplandeça sobre ti o teu rosto e te dê a paz continuamente, enquanto aqui nós vivemos para fazer a sua obra, em nome de Jesus. Parabéns, Deus te abençoe. Pastor Inácio, para mim é uma honra ter o senhor como meu presidente de honra. Eu sou grato a Deus pela vida que o senhor tem, pelo testemunho e a postura. Sinto-me honrado de estar aqui gravando as minhas simples palavras e desejar ao senhor muitos anos de vida, que o senhor possa meditar no livro do pregador, no capítulo 9, versículo 8. Meus parabéns, pastor Inácio. É de todo o coração que eu desejo. Pastor Antônio Inácio de Freitas, como meu esposo, eu me sinto muito honrada em tê-lo como meu referencial de pastor e esposo, muito lindo, ele é muito belo, ele me faz muito feliz. Eu agradeço a Deus pelo que ele tem feito em minha vida e através dele eu sou muito feliz. Que Deus abençoe ele e que dê muitos anos de vida ainda comigo. Amém? Papai, eu quero dizer que eu estou muito profundamente emocionada e grata a Deus por essa tão rica oportunidade. O Senhor sabe do meu amor, da minha admiração pelo Senhor. E eu gostaria de dizer, deixar registrado, sou grata a Deus por essa oportunidade de deixar registrado, e o homem íntegro e abençoado por Deus que é o Senhor. Se Deus perguntasse a mim, quantas vezes Ele perguntasse a mim, se eu tivesse a oportunidade de responder, em que lar eu gostaria de nascer, eu diria sem pensar, no seu lar com a irmã Ana Maria de Freitas, porque o Senhor e minha mamãe ela foi e o Senhor continua sendo verdadeiro homem de Deus. E a tantos quantos virem e ouvirem este documentário, eu quero dizer que há um segredo para isso. O pastor Antônio Inácio, ele cumpre aquele texto de Josué, capítulo 1, versículo 8, que diz, só a parte A, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Este é o segredo deste homem de Deus, que é o pastor Inácio. Quero dizer mais, com toda a convicção, eu posso afirmar, amados, que se Deus procurar um fiel na terra hoje,
assim como aconteceu com Enoque. Este fiel é o pastor Antônio Inácio de Freitas. Portanto, papai, eu quero dizer que Deus continue sustentando e lhe dando vida, porque é muito bom ter um homem de Deus na terra nos nossos dias. Que Deus acrescente anos de vida e paz ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Eu costumo dizer que é um privilégio conviver com o pastor Antônio Inácio. Privilégio maior é poder fazer parte da sua família. Ao conhecer o pastor, eu não sabia que tão bom e formidável como ele era a sua esposa, a irmã Ana Maria de Freitas. Desde o início da minha convivência com eles, unido à irmã Miriam, minha querida esposa, e sua filha, passei a chamá-los de Reverendo e Dona Ana, guardando o maior respeito e reverência que ambos mereciam e que ele merece. Isso tudo por quê? Pela honestidade, integridade e honradez. Aliado a isto, quantas outras qualidades e predicados num ser tão bonito internamente. Diante de tanta beleza, num ser humano como ele, eu me sinto tremendamente surpreso quando alguém se refere ao Campo do Guará e não faz referência ao nosso reverendo como seu idealizador, fundador e orientador por tantos anos. O pouco que o acompanhei antes da sua jubilação, tive a oportunidade de presenciar a seriedade das suas ações, a preocupação em sentir nos fiéis uma dedicação total ao Senhor Jesus e à sua igreja. Que Deus continue abençoando este servo fiel, juntamente com a sua esposa, irmã Gilda. Sua fé inquebrantável sirva de exemplo a todos nós, jovens, maduros e mais vividos, pois tenho certeza que no fundo do seu coração ele deseja nos ver a todos sob o manto do Senhor Jesus. Parabéns, reverendo, que a sua vitalidade permaneça tão presente quanto a sua fé. Essa é a minha homenagem ao pastor Antônio Inácio de Freitas. Só que eu quero me dirigir a ele como meu avô, o vovô. É uma alegria estar com o senhor nessa data. Eu quero dizer que eu, a minha mulher, os meus filhos, nos orgulhamos muito de sermos seus netos e seus bisnetos. É uma honra poder carregar o seu sobrenome. É uma responsabilidade ter o Senhor como a nossa referência, porque o Senhor é o nosso exemplo, o Senhor é tudo aquilo que nós podemos esperar e testemunhar de um homem de Deus. Obrigado pelos seus ensinamentos, pela figura que o Senhor é, por tudo aquilo que o Senhor nos ensinou, e nos ensinou mais do que com palavras, mas com a sua vida, com a sua dedicação, com a sua fé, com a sua integridade, com a sua dignidade, enfim, com tudo o que o Senhor é e tudo o que a sua vida representa para nós. Nós glorificamos a Deus pelo Senhor e agradecemos a Deus, acima de tudo, a oportunidade de conviver com o Senhor e poder aprender o que é ser verdadeiramente um servo de Deus. Eu queria deixar para o Senhor a primeira parte do versículo 3 do Salmo 4, que diz assim: Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. E com certeza, vovô, nós sabemos que o Senhor é um homem separado de Deus, por Deus e para Deus. O Senhor
nós amamos o Senhor e que Deus abençoe, lhe dê muita saúde e muitos anos de vida. Parabéns! No estado de Minas Gerais, no Triângulo Mineiro, num pacato lugar a poucos quilômetros da cidade de Araguari, chamado Morro da Mesa, no dia 22 de agosto de 1922, nasce o belo menino, aquele que veio a ser o apóstolo do Centro-Oeste brasileiro, Antônio Inácio de Freitas, primogênito de 5 filhos de José Inácio de Freitas e Clarinda de Jesus. Com 9 anos de idade, converteu-se ao Evangelho de Cristo na Igreja Presbiteriana. Em 1934, a família passou a residir em Anápolis, Goiás. Em 1939, depois de ouvir a mensagem pentecostal pela missionária Matilde Spausen, adere à Assembleia de Deus e é batizado por imersão. Sua fé e fervor pentecostal são tão profundos que ele não esqueceu a história da jararaca da cauda branca. No ano de 1941, seu maior desejo se concretiza. Por imposição de mãos da irmã Estacília, do Rio de Janeiro, é batizado com o Espírito Santo. Com 21 anos de idade, no dia 30 de janeiro de 1943, casa-se com a irmã Ana Maria de Freitas, cuja bela história está no livro biográfico O Apóstolo do Centro-Oeste. 3 meses depois, em viagem pastoral, o casal sofre um grave acidente de caminhão. Ainda naquele ano, é consagrado ao presbitério e transferido para a cidade de Samambaia, Goiás. Nessa ocasião, entra em cena o inesquecível cavalo Cascadura. Chegou o grande dia, a confirmação do seu chamado pastoral. Ao final da Escola Bíblica Nacional de Obreiros em Madureira, Rio de Janeiro, no dia 3 de abril de 1946, o fervoroso jovem Antônio Inácio de Freitas é consagrado pastor. Agora, ele assume a igreja sede do estado de Goiás, na rua 55, número 18, em Goiânia, passando a ocupar também o cargo de pastor regional do estado de Goiás. Construiu inúmeros templos em muitas cidades goianas. O primeiro deles foi na Avenida Tiradentes, no centro de Anápolis. Como homem de visão e como um avançar sempre fez parte da sua vida, em 1955 leva ao ar, através da Rádio Brasil Central e em horário nobre das 13 às 14 horas, o programa Voz das Assembleias de Deus. Foi um grande empreendedor. No mês de julho de 1956, formou e liderou o primeiro grupo de pastores que veio espiar a terra, visando a implantação de igrejas naquela que seria, segundo ele mesmo diz, a capital de todos os brasileiros. Como resultado, inaugurou no Núcleo Bandeirante a primeira Assembleia de Deus em 19 de novembro do mesmo ano. No dia 11 de fevereiro de 1960, chegou a Brasília, em caráter definitivo, acompanhado de sua esposa e mais 8 filhos, estando a primogênita com apenas 14 anos de idade. Nessa época, foi residir num barracão de madeira ao lado do templo. 2 anos depois, já com 9 filhos, mudou-se com a família para outro barracão. Dessa vez, ao lado da igreja que construíra no terreno onde hoje está a Catedral das Assembleias de Deus, na Avenida W5 Sul. Não obstante o desconforto físico e as lutas, a obra do Senhor se expandiu com inúmeros pontos de pregação em acampamentos, congregações do Cruzeiro, Agrovila e outras localidades. Diz um ditado popular que ao lado de um grande homem há uma grande mulher. A irmã Ana de Freitas deixou um legado digno de ser imitado. Como mãe sempre presente e apoiando o trabalho do esposo, criou 10 filhos, sem ajuda de empregada ou babá. Fundou a CIB, Confederação de Irmãs Beneficientes Evangélicas.
Realizou congressos, seminários, organizou trabalhos de oração, além de dirigir culto em lares. Na inauguração do Templo do Guará I, ela disse: "Hoje estamos colhendo rosas. Porém, não podemos esquecer que nossa mão foi profundamente furada pelos espinhos." Em 1968, o pastor Inácio realizou o lançamento da pedra fundamental do templo, que hoje é a sede nacional do Ministério do Guará. Dentre as obras por ele realizadas, pode-se destacar a implantação de várias igrejas em Goiás, Distrito Federal, Minas Gerais, Pernambuco, Bahia, Pará, Paraíba, Piauí, Amazonas e Maranhão. Criou o CADEG, Conselho de Pastores das Assembleias de Deus do Ministério do Guará, bem como a Escola Bíblica Nacional de Obreiros. Na esfera social, fundou a Casa da Criança Ana Maria Ribeiro, o Abrigo para os Idosos Zélia Brito, Macalão, o IBAESE, Instituto Brasiliense de Assistência Educacional e Social Evangélico. Em 1997, por iniciativa própria, teve seu pedido de jubilação homologado, deixando 12 regiões administrativas, 254 congregações, 110 pastores, 190 evangelistas, 374 presbíteros, 620 diáconos, 827 auxiliares e 18.370 membros, quando passou a ser o vitalício pastor de honra do Ministério do Guará. O espaço reservado para este memorial é pequeno. Não comporta o relato total dos feitos do homenageado. Contudo, vale ressaltar que o pastor Antônio Inácio de Freitas nunca parou. Mesmo jubilado, continua presidindo o CADEG, Conselho de Pastores das Assembleias de Deus do Ministério do Guará. Não se pode deixar de mencionar que a irmã Ana Maria de Freitas não embarcou para o céu com a caravana, como sempre dizia, pois no dia 2 de setembro de 2003 foi promovida a verdadeira vida e o mesmo Deus que a recolheu providenciou ao seu servo uma nova companheira. E em 2004, o pastor Antônio Inácio de Freitas casou-se com a irmã Gilda Bezerra de Araújo. Que a sua vitalidade permaneça tão presente como a sua fé. A Deus toda honra, toda glória e todo louvor, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém. Dela o dia surgiu com emblema de vergonha e dor, mas contempla essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei até por uma coroa trocar. Meu nome é Antônio Inácio de Freitas, nascido no município de Araguari, em 1921, e estou
firme e com disposição para muita coisa até hoje. Coragem de falar que Jesus salva, e terceiro um sermão aí mais ou menos de uns 40 minutos, 30, falando sempre de Cristo Salvador do mundo. E numa lavoura de café que meu pai dirigia no município de Araguari. Não tinha homem nenhum que me puxava na frente uma enxada. Sabe por quê? Eu sei jogar uma enxada para cima e pegar no ar e descer a enxada e eu puxar dos dois lados. Dos dois lados. Então, quando um lado estava meio cansado, eu jogar a enxada para cima, pegava outra vez e enxada. Nenhum homem me aguentava. E tudo que produzia na nossa chácara era um terreno mais ou menos de 2 alqueires de terra, mas muito boa a terrena para a produção. Tudo que plantava, dava, mas dava para valer. Viu? Colhemos arroz, colhemos milho, colhi ali melancia, canavial, engenho 3 moendas na porta. Tínhamos lá açúcar, rapadura, não faltava de maneira nenhuma. Papai era um batalhador terrível também. E aí, o filho mais velho, sou eu puxava a filha em tudo. Na enxada, eu não atrevia nenhum homem passar na minha frente. Quer no eito do café, era de rua, né? Não tinha jeito, porque eu jogar a enxada para cima, pegar de novo e cortar dos dois lados. Não tinha jeito, ninguém saiu comigo. Meu pai admirava aqueles homens todos, amigos, conhecidos, parentes até alguns deles, mas ninguém me aguentava para dizer, ó, Antônio está ficando. Meu apelido era Negro, né? Mas eu deixar homem sair na minha frente era a coisa mais rara. E minha vida foi em Anápolis e lá na nossa fazenda, pertinho. Onde meu pai me mandou de Anápolis, Goiás, quando inaugurou o trem Maria Fumaça, eu fui lá levar o dízimo dele na igreja presbiteriana. Eu aproveitei o ensejo daquele envio lá e tomei coalhada até quase não resisti mais em tornar uma colherada aqui dentro. Comi coalhada, tomei coalhada até fartar mesmo. Quando era noite, meu irmão, antes de ir para a cama puxar o sono e orar a Deus, primeiro tinha que tomar 2 pratos transbordando de cheio de coalhada, aquela coalhada gorda, aquela que valia a pena, não como hoje desse leite pasteurizado, leite mesmo, saído do peito da vaca e posto numa cumbuca certa, para a gente comer coalhada à noite até encher. Mais um dia, fui levar o almoço do meu pai, e enquanto ele pegou lá a enxada, sentou por lá, e eu peguei a enxada dele, comecei a arrastar uma enxada, mas arrastar para valer. Daí um pouco, meu irmão, rastei uma cascavel de 1 metro e tanto, com um chocalho desse tamanho, em cima dos meus pés. E a tendência da gente, no momento daquele, é de ficar ali sapateando em cima. Em vez de sair, pegar o pai gritou comigo, mas até que eu saí demorou, porque a cascavel era grande, e eu já vinha, mas não vinha sentindo muito equilíbrio. Eu não lembro que eu jantasse, me parece que não. Então, passei a noite, dormi, não sei de que maneira, talvez meio sonâmbula, né? Mas só teve uma coisa. No dia seguinte, eu olhava para uma pessoa assim como o senhor está aí comigo, tudo estava
na minha frente em duplicado. 2 narizes, 2 bocas, 4 olhos e tudo em duplicado. Para qualquer pessoa que eu parava os olhos. Dias antes, perto de nós, um fazendeiro, bom nesse, gado também, foi para arranjar umas espigas de milho, não sei fazer uma pamonha, ou mingau de milho verde. Sei que tudo eu como e sei fazer também, viu? Aí ele foi para fazer isso e levou a mão e não olhou embaixo. Uma cascavel, pá, no peito do pé dele. 18 horas, apareceu a pedido dele, tudo que tinha direito, ele e a família, mas quando foi 18 horas, foi embora. E eu fui ofendido por uma cascavel enxucada desse tamanho. Mas Deus tinha um plano na minha vida. Então, o nosso campo, no município de Anápolis, foi um dos maiores campos evangélicos. Muita gente nas igrejas, na capital, em Goiânia, nas adjacências de Goiânia. O nosso campo era muito bom e muito grande, um dos maiores lá. E Deus me deu toda a vitória, até mais do que eu esperava, mas todo aquele que pega firme na obra de Jesus, ele parece que tem um plano, então, na pessoa, o resto nem cascavel da gente virar. Olha, mas Deus tinha um plano na minha vida, não tinha jeito de morrer. E quando eu ouvi aqueles grandes pregadores, eu já rapazinho, mais novo, né? Eu ia aguardando aqueles sermões, aquelas mensagens. E aí me tinham como um dos maiores pregadores na ocasião. Porque eu me largava em cima da palavra. Bíblia era de capa a capa, uma vez, 2 ao ano, de Gênesis e Apocalipse. Ouvi os maiores pregadores, eu tive chance de ouvir. E eu via, chegava a ficar assim como está o Senhor para mim. O olho em cima e o ouvido também atento para ouvir como era o sermão do pregador. A maior mensagem que eu já dei foi a das 3 cruzes. Que quem ouve, cai o queixo e não perde tempo. Encarando o pastor e vendo o sermão saindo e entrando para rasgar tudo que é errado dentro do homem. A mensagem das 3 cruzes. De cruz se erigiu. O hino que eu mais gostei na minha vida foi aquele Eu Amo a Mensagem da Cruz. Eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Então, o dia que eu fui ordenado para o pastorado no Brasil, foi lá no Rio de Janeiro. E à noite, o pastor Paulo Macalão, de saudosa memória, me chamou para dar a mensagem da noite. Olha, acho que a maior mensagem para mim eu tirei, que um dia eu ouvi, como eu já lhe disse, passei em Araguari e ouvi um pregador que pregou o sermão dele, baseado no esquema teológico para desenvolver o sermão, as 3 cruzes. As 3 cruzes. Quando ele começou, abriu a boca, começou a soltar e desandar aquela mensagem, meu irmão, eu saí dali preparado para pregar.
Madureira, à noite, quando o grande templo foi inaugurado, eu preguei lá. Aquele templo cabia naquela ocasião, não sei como está hoje, 7.000 e tantas pessoas sentadas. Era 3 andares, viu? Havia uma multidão que não é brincadeira. E eu preguei lá. Preguei lá e quando eu terminei, depois me falaram. E eles ficaram perguntando, mas quem é esse rapaz? De onde é esse rapaz? Aí um falava, outro falava, é lá de Anápolis. Ora, eu tinha ouvido pregadores dos melhores da história por um período mais ou menos de 8 para 12 anos. E eu na ativa eclesiástica, né? Não somente com 300 e tantos livros para me ajudar na vida, para organizar e realizar um bom sermão, né? E ouvindo os melhores pregadores como eu ouvi. Aí era uma bênção. E eu gostava de tudo. Nós começamos a surgir no nosso coração aquela vontade de abrir a Assembleia de Deus na futura capital do Brasil, Brasília. E quando surgiu Brasília, eu corri para lá, para Brasília, para lá. A Brasília, a grande capital, para centralizar politicamente a capital do Brasil. Longe do mar, longe mais não sei de quê, longe mais não sei de quê, no Planalto Central, né? Aí eu abri a Assembleia também, imediatamente. Foi em 38 para 39 eu aderi para a Assembleia de Deus. E aí que norteava aprendizado, como eu aprendi dos livros e ouvindo grandes pregadores do Rio de Janeiro e todas as cidades do contorno de Goiás, que progrediu demais, Goiás inteiro, né? E eu então me aperfeiçoei bastante, lendo, ouvindo e guardando, captando aquilo de uma tal maneira. Eu não perdia tempo numa reunião. Encarava o pregador e não tirava o ouvido e os olhos. Mas eu sou feliz e fiz muita gente. Meu campo era o maior campo, meu caro. Em Anápolis e Goiânia, não tinha campo maior do que o nosso. Meu Jesus,
Nos dias 21 e 22 de agosto de 2009, comemorou-se o aniversário natalício do pastor Antônio Inácio de Freitas. O evento foi realizado na igreja sede do Ministério do Guará, por seu filho, pastor-presidente Adalino Inácio Sobrinho. O pastor Antônio Inácio de Freitas, corretamente conhecido como o Apóstolo do Centro-Oeste, é pioneiro no Planalto Central, é um homem de fé, de grande determinação e coragem. Nesta oportunidade, foi homenageado pelos filhos, noras, genros, netos, bisnetos, departamentos da igreja, amigos, companheiros de ministério e por muitos membros, que com ele se alegraram com as diversas apresentações. Estiveram presentes autoridades estaduais e federais, quando lhe entregaram uma moção honrosa emitida pela Câmara Legislativa do Distrito Federal. Foi servido um jantar à família e amigos presentes. Parabéns, pastor Antônio Inácio de Freitas, pelos seus 88 anos de vitórias conquistadas e de relevantes serviços prestados à sociedade, onde pregou com amor, zelo, dedicação e carinho o Evangelho do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.
Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Eu sei que os teus olhos estão em mim, Senhor. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, eu
Podem passar os dias, podem passar os anos. Confia, meu amado. Ele trabalha para aqueles que nele esperam. Todas as palavras que Deus disse se cumpriram. E assim será na tua vida, meu querido. Mas quem sabe você não está vendo. Na verdade, você não precisa ver. O que você precisa é crer, porque Ele fará. Toda promessa passa pelo teste do tempo. Ele está provando o teu coração. Ele está forjando o teu caráter, para que você desfrute da plenitude da bênção do Senhor. Oh, saia do lugar que limita a tua visão. Olhe para o céu, levante as suas mãos e cante. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Onde quer que eu esteja, Senhor, em um vale ou alta montanha, o que faz o meu dia ter cor é a beleza da tua companhia. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o teu povo que congregou, que nesta noite estão no interior deste templo. Permita a tua bênção para o pastor Dalino e seus familiares em geral, e abençoa também todos os parentes de perto e de longe, todos nós que aqui se encontram, e abre o céu e derrama neste momento muita bênção a cada coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós te rogamos. Todos digam amém.